Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos de volta em mais um episódio de Papo Reto com Márcio Pozobon aqui no nosso canal no YouTube. Sempre agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta, Kia Moreira Consórcio e Irmãos Cancelli, completando esse ano 50 anos. Hoje recebendo a visita de um grande amigo de longa data, professor César Junqueira. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos falar da história do professor César Junqueira aqui em Joaçaba. Paulista, natural da onde, professor? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Márcio. Muito bacana estar participando de alguma coisa assim, nesse sentido. Eu, por exemplo, essas palavras para mim são difíceis, né? Eu nem sei o que significa podcast, eu sou das antigas, né? Essas coisas diferenciadas da atualidade, né? Mas é muito bacana. Eu estou sabendo que você várias entrevistas com várias pessoas aí. Isso é legal, mexe com a nossa cidade, com a sociedade, com esse pessoal que fez alguma coisa pelo nosso município, né? Muito bacana, parabéns, Márcio. Isso é o importante, é o foco principal, né? A gente já trouxe pessoas aqui como o Rony Lenz, que foi um cara que viveu futebol de salão, o Bernardo Junqueira, contando a história dele no automobilismo. Tivemos também o Marcos Valnei falando do rádio, teve o Marquinhos Palage, tem o Julinho do Procon, dando dicas do que fazer, o que não fazer, com todos esses golpes que acontecem hoje, né? Eu gostaria de saber do senhor, seu Junqueira. O senhor veio parar aqui em Joaçaba, de que maneira veio a trabalho? Que veio a família toda, né? Veio o senhor, veio o irmão, o senhor não, você, né? Senão te deixa muito idoso. Pois é, já chega a idade que tem, né? Pois então, Márcio, isso aqui são umas coisas que acontecem na vida, né? A gente tinha acabado de se formar em Educação Física. Eu fiz na Faculdade de Educação Física da Alta Paulista, que fica em Tupã, que na época eu estava morando em Tupã, estado de São Paulo, né? Eu sou natural de Acri, que é uma cidadezinha menor, 20 quilômetros ali de Tupã. Aí depois, na juventude ainda, a gente se mudou para Tupã e lá ficamos, né? E aí tinha faculdade lá, fiz administração, larguei a administração, fui fazer educação física, me formei em educação física e já tinha o meu irmão que era formado em educação física, o Zé, o mais velho, e já estava aqui em Santa Catarina. E São Paulo não tinha previsão de concursos, lá só podia dar aula quem era concursado e não tinha previsão. E eu queria trabalhar, era um sonho, eu sempre fui esportista. Aí o meu irmão falou, mas vem para cá, aqui em Santa Catarina tem lugar de sobra, aqui concurso pode ser que logo, logo tenha, mas aqui pode, quem não é concursado, basta estar formado, tal. Tem muita vaga aqui. E ele estava em Capinzal na época, só que estava vindo para Joaçaba. Isso em 1983. Aí eu vim aqui em 82 conhecer, foi quando eu me formei. Em 83 eu vim para cá. Me formei no final de 82 e em 83 já vim para cá. Então o meu irmão que me trouxe para cá. Você é o dos irmãos, é o único que mexia com esporte, então você vai se dar bem aqui, tal. E eu vim. E aí fiz isso aí. A gente já ajudava com alguma coisa, que ele era envolvido com esporte aqui em Joaçaba. Eu mandava alguns atletas para eles aqui em Jogos Abertos. Trouxe alguns meninos para o vôlei, alguns meninos para tênis de mesa, tênis de campo. A gente trouxe lá de São Paulo aqui para eles aqui em Jogos Abertos. Épocas boas de Jogos Abertos. Épocas assim que nós, na época, disputando o Oliege, Interclasse, o sonho de todo mundo era o tal dos Jogos Abertos, né? E nesse intervalo todo e também teve escola de natação, lidou com gastronomia, com pizzaria. Saudade daquele fornicello lá no topo do morro lá. Pois é, Márcio, você vê, né? A gente aqui, vários sonhos, a gente aproveitou o que o pai da gente nos deixou. Foi construído uma escola de natação, que é o ramo que a gente tinha se formado. E aí nós fundamos uma associação de natação para gerir e tocar através dos pais essa meninada que a gente ia fazendo para começar a disputar jogos que tinha uma certa tradição, Joaçaba há muito tempo atrás, com o negócio de natação e tinha se perdido isso. E quando nós fizemos a escola de natação, conversando com algumas pessoas das antigas,
nos colocaram isso aí, né? E como eu tinha essa vontade de fazer uma equipe de natação e começar a trabalhar essas crianças para ver a evolução delas e começar a competir, a gente começou a trabalhar lá dentro do golfinho mesmo isso aí. E deu no que deu. Formamos lá uma turma de jovens que, quando teve o primeiro Joguinhos Abertos de Santa Catarina, Joaçaba foi a primeira cidade campeã desses joguinhos na natação. A equipe masculina, a feminina eu não lembro agora se precisar que lugar que ficou, mas tinha algumas meninas que já estavam se despontando também. Então assim foi uma história. Através do golfinho, depois achamos, o meu irmão teve uma ideia de montar uma pizzaria, tal, e a gente abraçou tudo. Aí tinha pizzaria, tinha natação, tinha as aulas para dar, tinha os treinamentos, cara, a gente se viu louco. Eu dormia 2 horas por noite só, 2, 3 horas por noite. E isso foi durante muito tempo. Mas nós estamos bem até hoje aqui, graças a Deus. A gente tem que levantar a mão e sempre agradecer, né? Essa geração que tu estava falando ali da natação, lembra no nome de alguém? Lembro vários nomes, vários nomes. Vou citar alguns. Alcari Schizzi Júnior, que depois se tornou campeão mundial Master. Olha ali. Guilherme Omizolo, hoje é dentista, benquisto aqui na nossa cidade. O pai dele trabalhava no Banco do Brasil, né? Tinha vários do Banco do Brasil, porque é o que na época nós tínhamos ali. O Rodrigo Lemos, que hoje é médico, o Rafael Manfro, o Gabriel Manfro, o Kleber Tratsky, a Valesca Tratsky, que hoje não está mais aqui, né? Está morando. Tive também aí Rodrigo Douzan. Rodrigo Douzan, exatamente. Aí tinha uma turminha muito boa, cara. A gente não vai, acaba esquecendo nomes, né? Mas é citar, assim, alguns, e falando deles, pode ter certeza que estamos falando dos outros, que a gente não consegue lembrar todo mundo, é muito nome por aí, né? A gente faz tempo que não vê essa moçada aí. Mas foi, assim, a primeira turma que a gente formou. Dali a gente contratou, através da associação, um técnico de fora. Ele começou a trabalhar aqui, começou os resultados nas outras categorias acima, não só naquela de iniciação. E depois dele veio o Jair Leme, que está aí até hoje. E essa tua paixão, teu esporte preferido, sempre foi o voleibol ou depois de um certo tempo o vôlei virou o teu xodó? O voleibol tornou xodó na faculdade, quando eu fazia faculdade. Como eu tinha uma facilidade muito grande de aprender rapidinho as coisas, muito coordenado, estava faltando gente para jogar voleibol lá, estava faltando um. Aí eles passaram da sala perguntando quem queria, que tinha jogos universitários e tal. E eu me coloquei à disposição e fui treinar. Gostaram, dali fiquei e eu comecei a gostar, foi a paixão. Até então eu jogava futebol, mas era aquele ali que jogava já na ponta porque era fácil para sair. Né? Não tinha essa coisa para jogar futebol, não era o meu chão. Mas gostava, corria muito, então, né? Isso me ajudava. E jogava basquete, que eu tinha uma certa paixãozinha com o basquete, né? Quando eu era criança. Era o futebol e o basquete. Depois virou o voleibol e está aqui até hoje, não saiu mais. É uma paixão que ficou. César, hoje na Jovem tu tá nas bases, né? Já revelou, já descobriu, lapidou bastante talento no várias meninas, várias, Jovem, né? várias. Muitas meninas que estão esparramadas aí pelo Brasil, aí pelo estado, em diversas cidades, mas que chegou até a seleção brasileira, nós temos 3 hoje, né? Primeiro foi a Natália, né? Depois, em seguida não, 20 anos depois, aí apareceu Camila Galvão, que hoje pertence à seleção sub-21, se não me engano, mas como ela está com uma lesão no joelho, teve operação, teve que refazer a operação, tal, está meio lá se recuperando, né? Mas continua sendo menino de seleção e estava no Barueri, né? Saiu daqui, foi para o Barueri. E por último agora a Vitória Martini, né? Essa tem 16 anos, 15, 16 anos, está na
categoria sub-17, que é a base da seleção brasileira também, convocada. A sub-17, ponteira, está lá. Entre as 12, está lá jogando. Você identifica hoje, quando a pessoa tem dom para coisa, ou talento para coisa, você vê no caminhar na quadra, no pegar da bola, você já consegue identificar, tem futuro, não tem, dá para lapidar, não dá? O tempo vai pulindo a gente, né? A gente começa a enxergar de uma outra maneira as coisas. A gente não enxerga só o óbvio, a gente consegue enxergar aquilo que poucas pessoas enxergam. Isso é o tempo de quadra, o estudo, a vontade, o dom, que a gente tem que agradecer a Deus que nos deu esse dom de ter essa facilidade de formar atleta, sabe? De conseguir enxergar esse lado aí para corrigir. Então a gente vê, a gente tem uma base. Primeira coisa, né? Não é tão difícil, mas primeira coisa, em termos de voleibol, se a menina é grande, ela já tem meio caminho andado, a gente fala. Uhum. Aí se ela é coordenada, se ela é rápida, né? Então tem diversas ações psicomotoras que vai ajudar você a determinar, pô, essa menina tem condição de chegar lá. Né? Então são diversos coisinhas aí que a gente tem que se basear para não falar, dar tiro errado, né? E tem algumas que nos pega de surpresa. Fala, tem um potencial bom, mas você não imaginava que poderia chegar em seleção. Isso pode acontecer também. Acontece, porque aí é a determinação da pessoa. Aliás, todas é por determinação, né? A função do técnico, do professor, é ir lá e ir lapidando e trabalhar, e você trabalha todas igualmente. Não trabalhou aquela diferente para ela chegar na seleção. Você trabalhou todas iguais. Por que aquela chegou? E aonde ela chegou, é muito difícil, porque é um funil muito grande que acontece lá na frente. É bem afunilado. Então, depende muito da pessoa, dela correr atrás, dela ir, dela buscar, dela fazer, repetir, que é o único jeito de aprender. É você fazendo, né? Então... Nós estávamos no autódromo conversando sobre tempo da pessoa identificar o esporte, né? Qual que seria o tempo? Como descobrir, por exemplo, o pai levar o filho ver um jogo, ver um treino, para identificar se a criança gosta desse esporte? Porque muitas vezes o pai... Eu sempre quis que meu filho jogasse vôlei, ele já pendeu para o basquete, ficou um tempo e abandonou. Da pessoa identificar no tempo certo qual que é o esporte certo. Eu acho que tem que deixar a criança experimentar. Decidir. Eu acho que se você colocar a criança no esporte, você já está fazendo a grande coisa que o pai tem que fazer. É inserir a criança no esporte. O esporte é tudo na vida, sabe? A gente fala assim tudo. Como assim tudo na vida do professor? Tudo na vida porque ele ajuda a formação dessa criança, ajuda na disciplina, porque ele ajuda o desenvolvimento. Ela começa a compreender melhor as coisas, o que é certo, o que é errado. Ela já começa a pensar por ela mesma, sabe? Ela tem que ser decidida e isso ajuda muito. Tá aguentando pressão e a vida da gente é uma panela de pressão, você já nasce sob pressão. Então, tudo isso é uma coisa que faz parte do crescimento da criança. Então, você colocando a criança lá para jogar, deixa ela se identificar. Experimentou o basquete hoje, não gostou? Então ali, põe lá, ela quer o futsal, põe no futsal. Não gostou, põe no... Daqui a pouco se identifica. Não, você vê que ela está mudando muito e não quer, então você... Não, agora você vai ter que ficar. Tem que ficar pelo menos um ano aqui. Então, fica trocando toda hora, daqui a pouco quer tocar violão, depois não quer mais, depois quer, entendeu? Isso tudo é importante. O que você der para a criança fazer é desenvolvimento para ela. Então, no voleibol, a gente está com as escolinhas aí, começa com 7 anos, 8 anos. Coloca lá, a criança pode ir pegando... entusiasmo, o gosto aí do professor, e as crianças hoje têm muita informação fácil, então eles não são mais bobos, desde já de 10, 11 anos já estão sabendo muita coisa, e ele já sabe se está sendo enganado ou não, se o treino é sério ou não, se aquilo ali é bom para ela ou não, vai estar levando aquilo que ela quer mesmo ou não, ela já consegue. A maioria das crianças hoje já consegue fazer isso.
A gente trabalha com o feminino, né? Então eu não trabalho com o masculino, já estou esquecendo o masculino. Trabalhei lá no começo, né? Inclusive você foi aluno, né? E naquela época o masculino era mais dedicado que o feminino. E hoje eu vejo que o feminino é muito dedicado também. Então eu não posso falar se é mais ou menos. Eu acho que como a gente tinha mais o masculino na época, né? Aí depois da fundação da Jovem, nós priorizamos o feminino, porque não tinha nada na cidade para as meninas. Não tinha nada, tudo era para o masculino. Se você puxar na tua memória, lá quando começou, há 29 anos atrás, só tinha para os homens, aí para o masculino. E aí a gente resolveu fazer com o feminino. E aí depois foi surgindo as coisas femininas, foi surgindo os clubes de dança, outras associações foram vendo que a Jovem deu certo, que o caminho era aquele, e aí o pessoal foi fazendo associações, tudo baseado na Jovem. E para isso, é legal você falar isso, mas também a responsabilidade aumenta, né, amor? Que a Jovem, então, precisa andar sempre ali. Seu legal, exemplo, né? Que é um exemplo, foi uma das primeiras, então... Enfim, é isso aí. A identificação vai ser a menina começar. Uma coisa assim que até eu conversei com o Rodrigo Felder, uma passagem que ele teve gravando com a gente aqui, se no tempo, lá atrás, quando eu jogava, quando o Rodrigo iniciou, se houvessem essas associações com a força que elas existem hoje, muito mais talento poderia ter sido revelado, né? Com certeza, com certeza. E naquele tempo era mais fácil ainda. Por quê? Não tinha tanta tecnologia, não tinha computador assim, celular fácil, morava mais em casa, você ficava mais na rua, você brincava mais, você subia, você trepava, você corria. Hoje já é mais difícil isso aí, porque você prende demais a criança, ela fica muito na escola, então tem essa tecnologia, tudo que atrapalha o desenvolvimento motor da criança. Mas... as escolas estão trabalhando também essa parte. Então, e as associações surgiram porque a prefeitura não dava conta de tudo. Surgiu por conta disso. Meio que na obrigação dele. Sabe, falou assim, não, você quer que a coisa dê certo? Então, vamos fazer uma associação, porque aí você depende da prefeitura, mas você vai buscar mais coisas para que você também se torne um pouco independente. Então você vai buscar fora algumas coisas, né? Através de projetos. Na época não tinha, mas a gente era tipo o Pires que você fala, né? Tipo o pratinho passar, e as empresas ajudavam, cara, né? Hoje é diferente. Então, realmente a associação surgiu por causa disso aí. Porque tinha um prefeito que gostava de futebol, ele só trabalhava com futebol. O futebol de campo matava todas as outras modalidades, porque o dinheiro ficava carreado para aquela modalidade lá. E o futebol de campo ia muita grana. Muita grana, gente, né? Porque é muito contrato de fora, muita gente de fora, então era muita coisa. Ainda mais naquele tempo, né? Tudo era menor, então, mas enfim... era isso aí, a associação surgiu com essa finalidade, para ver se ela tirava um pouco da prefeitura, se tornasse um pouco mais independente e conseguia andar e agregar mais para a modalidade mesmo. Independente de quem entrasse na prefeitura ou não, e andar normal. Se funcionasse ou não, o trem ia seguir andando igual. O trem seguia andando. César, quais os maiores desafios em trabalhar com categoria de base no esporte hoje? O primeiro desafio, que eu não considero como desafio, é gostar. Esse é o primeiro desafio. Você tem que gostar, você tem que amar o que faz. E na categoria de base, muito mais acentuado ainda. Porque é ali que começa tudo. Tudo é novo, tudo você tem que ser adaptado àquilo que está iniciando. Então é difícil. Hoje você pega lá um vídeo, você pega uma equipe jogando. Como é que você vai falar para as meninas, ó, você vai fazer isso aí? Ela não consegue fazer ainda. Então, frustra, né? É um grande desafio. Primeiro, gostar muito e saber que devagar você vai chegar lá. E saber pontuar e fazer para chegar lá. Não adianta passar a carroça na frente dos burros. Então, você tem que saber medir isso aí para fazer o trabalho correto para a criança crescer, evoluir e depois ela vai chegar lá na equipe jogando.
Na sua visão, qual o papel do esporte na formação dos jovens hoje, além do rendimento esportivo? Bom, nós já comentamos aqui, é inserir ele na sociedade com disciplina, né? Formar cidadãos, no caso, no nosso caso é cidadãs, né? Então essa formação para ela é que é importante. Ela já vai ter disciplina desde então, sabe que o propósito dela é o estudo, é a primeira coisa. A segunda vai ser o vôlei, mas ela não pode deixar a primeira cair. E se ela tiver disciplina, e isso ela aprende lá, ela leva os dois e tira de letra ainda. Ela tem tempo para tudo. E sobra então, tempo no dia ainda, né? Sobra tempo para ajudar em casa, para fazer o que quiser ainda. Ainda sobra tempo. Depois, agora no começo sim, depois que se torna profissional, aí a coisa, aí é complicado. Se você não estudou agora, aí lá vai ficar bem mais difícil, né? Porque o tempo é mais do que dobrado, né? Hoje que você usa para base 2 horinhas, 6 horas por semana, por exemplo, quando chega numa categoria já disputando, já passa a ser 8 horas, aí vai na categoria acima de 12 anos, vai para 13, já aumenta um pouco o tempo, e aí vai diminuindo os outros tempos lá. Então, tem essa disciplina, elas vão ter, porque elas vão aprender. E aí a formação que tem é uma formação básica que é do correto, que é do certo e que tem que ir para frente. Então, eu acredito que o esporte soma muito nesse sentido, sabe? Então, quando você fala em termos de sociedade, quando ela participa de um jogo, de formar amizades com outras meninas de fora, de respeitar o que o outro time está fazendo, fazer amizade com o pessoal de fora, tudo isso está formando o cidadão, porque é a vida da gente, né? A vida da gente é formada dessa maneira. Você está hoje aqui no mundo, amanhã você vai estar num outro mundo. Teus pais podem mudar de cidade, você vai ter que fazer novos amigos, e daí. O esporte vai contribuir muito para isso. E a gente foi atleta, sabe, o primeiro jogo sempre é o mais difícil, né? De qualquer campeonato que seja um interbairro, um interclasse, um joguinhos abertos. E essa gurizada nova, como é que você trabalha o emocional deles no primeiro jogo? Para quem já está na vivência já é tenso. E para quem está começando, você nota que o pessoal dá aquela travada, aquela tremida? Não, isso tudo é normal, isso, né? sim. Então, a formação de qualquer atleta, como nós também já colocamos aqui, né, que tem a pressão que é a própria vida. Sim. Né? A gente já está sob pressão já desde quando nasce. Então a gente trabalha muito esse lado psicológico das crianças dentro da quadra, fazendo pressão o tempo todo. Então quando você trabalha com o modo competitivo, que é diferente de trabalhar com o modo social, para mim o social, todas as categorias são sociais. Né? Agora, se você não quer competir e quer trabalhar só esse lado social e ficar lá, primeiro que não segura as meninas, ninguém quer ficar. Se você não bota o modo competitivo lá, você faz 1 ano e as meninas estão saindo. Porque se torna um negócio tão monótono que eles não querem isso. A pressão, a parte psicológica faz parte de tudo isso aí. Você competir faz parte disso aí, porque é a vida da gente, é uma competição. Dia a dia. Então, a gente tem que passar para o modo competitivo, que é o que se faz segurar as meninas e é o que elas querem. E elas trabalham para isso, sabe? A visão delas é isso aí. Eu quero chegar lá, eu quero fazer isso. E isso ajuda você a ter esse domínio psicológico, essa pressão. Umas mais, outras menos. Tem meninas que às vezes já está lá no adulto e ainda tem o psicológico fraco. A gente chama de cabeça fraca. Que você pode ser forte da perna, forte do braço, mas você tem que ser forte da cabeça também. O técnico não pode esquecer disso, né? Tudo é um conjunto, né? Que vai trabalhar tudo junto, né? Como é que você vê o futuro do voleibol em Joaçaba e também a nível de região? Pois olha, Márcio, eu estou impressionado. Sabe por quê? Porque o que a gente vai falar de futuro, né? Quando eu cheguei aqui também a gente falava projeção de futuro, olha onde o voleibol está. Santa Catarina é o estado que produz mais atletas no Brasil.
que chega na seleção brasileira. Só se dá uma olhada. Santa Catarina chega muito atleta. O nível de competição aqui em Santa Catarina é um dos melhores também. Campeonato estadual dificílimo, tem muitas equipes femininas, principalmente, muito, e tudo com potencial muito grande, formando bastante atletas, sabe? E os campeonatos fortíssimos, desde daqui do início, desde a base lá dessa que eu trabalho, do sub-12, sub-13, né? Acabei de chegar de um campeonato agora aqui na Liga Oeste, fiquei impressionado do o nível que está. Então, uma projeção para o futuro, a nossa região toda aqui já está trabalhando voleibol, que poucos trabalhavam com um adulto, um aqui, um ano parava, todo mundo trabalhando desde lá da base aqui bastante. Dando sequência, né? Dando sequência, você vê um monte de cidade aqui perto trabalhando isso e disputando campeonatos. E aumentando mais equipes. Fizeram uma busca esses dias no site da federação para colocar sim ou não se quer participar do campeonato estadual sub-13, que é a primeira categoria, que é a mais difícil que tem. Mais difícil em tudo. Parte psicológica, para você chegar lá para que as meninas consigam jogar, um monte de coisa. Sempre as outras que estão formadas é mais fácil você botar para jogar. Teoricamente é mais fácil. Então, fizeram essa pesquisa, Lages se candidatou para sediar essa competição, esse tipo um festival que eles querem fazer. E muitas equipes vão ter que alojá-la, porque é 3 dias de competição. 3 dias. E a primeira enquete deu 12 equipes já. E não tem condição de ficar com 12 equipes de iniciação lá alojado, porque não são só 12 equipes, é 12 vezes 14, mais o técnico, mais mãe que acompanha, então você soma isso aí. Então dá muita gente e fica dividido. Vão ter que dividir em 2 lugares. Isso um pré-requisito rapidinho. Vai dar muito mais do que isso. Só aqui na Liga Oeste tem 12 equipes. Só aqui da Liga Oeste. Aqui na nossa região aqui, contando, tem uma meia dúzia de equipes já. Não contando o Joaçaba, contando as outras que pouco participam. Já tem 6, tem Videira, tem Tangará, tem Fraiburgo, tem as outras cidades de Santa Cecília, que tá, Curitibanos, Catanduvas. Então, estão tudo como Campos Novos, tudo começando, sabe? Tem trabalho legal já, assim, de iniciação. Então, eu acho legal, pô. O futuro tá... promissor. Já tá feito, já. Quem chegar lá que vai ver. E essa, com relação que tu citou ali de mães que acompanham, como é que é a participação da família, dos pais, em treinamento, em viagem? Estão sempre apoiando, estão sempre... É a coisa mais importante para que dê certo teu filho no esporte. Para quem tem um filho no esporte, precisa que a família esteja com ele, dando apoio, dando assistência e dando força. Ele vai precisar, ou ela vai precisar. Todos. O apoio do pai é incondicional. E as associações funcionam porque os pais dão apoio. Porque os pais dão. Os pais é que... Então, o nosso trabalho não é só as crianças. Nós temos os pais, tem que ter o conjunto. Os pais têm que querer, a criança tem que querer e o professor tem que querer. Se os 3 funcionam, as coisas têm tudo para dar certo. É importante, né? Os pais estarem junto, até pela idade das crianças, o incentivo. Eu vejo pelo meu irmão, minha sobrinha está nas categorias de base que tu toca aí, ou está minha cunhada ou está meu irmão sempre visualizando, acompanhando, em viagens estão sempre juntos. Então é um momento diferenciado na vida, até para a responsabilidade de fazer uma viagem sozinha, né, junto com, lógico, com o professor, com a equipe, mas é uma coisa que é uma mudança. Você dá um voto de confiança na criança para poder fazer uma viagem sozinho, né? Isso é, a gente falou, o engajamento dos pais junto com a associação é prato cheio, né? Exatamente. Os pais também, e as próprias crianças, como eu já disse anteriormente, as crianças não são bobas hoje. Elas com 11 anos, 12 anos de idade sabem muito, sabe? A gente talvez como pai não perceba tanto isso aí, mas como professor a gente vê.
A gente vê como são rápidas, como no aprendizado, como elas estão, sabe, em termos de vida, assim, sabe? E elas percebem se o professor é sério, se o professor é bom, se o professor... Ela sabe. E aí o pai também tá vendo isso aí, tá sabendo. Então deu o voto de confiança para a menina. Saiu. Se o professor deixou essa menina lá vontade, não cuidou direito, não vá, a próxima vez não vai mais. Então uma associação, veja, para funcionar, olha a responsabilidade que tem. A responsabilidade é muito grande do profissional que está junto. Dos outros, que é filha. E por isso que nessas categorias de base, sempre eu levo mães junto. Para elas verem o quanto que é cansativo ficar lá dentro da quadra, o quanto que é cansativo, que tem hora para ir tomar banho, tem hora para ir jantar, tem hora para dormir, tem hora para mexer no celular e tem a hora para jogar. Cara, elas ficam malucas, eu não imaginava que era isso. E cansa, porque ficar lá dentro do ginásio o tempo todo e as meninas, imagina as meninas então, que gritam o jogo inteiro, quando termina aquele jogo, tá prestando atenção no outro, tem que ficar todo mundo quietinha, paradinha ali, olhando, assistindo, daqui a pouco é jogo de novo e vai. Não é fácil, cara, mas é uma vida que cada um escolheu e todo mundo ama. Que se não amasse não dava certo, a coisa não vai mesmo. Uma coisa que a minha sobrinha falou de primeiro viagem, que ela, não sei se foi a Lages que eles foram jogar, do colchãozinho enrolado. Você viu, você tem que pedir pro tio, né? Enrolar um colchão com cobertor no saco de rafa e ir nas costas, né? Pegar do olho. Essa era a parte bacana, chegar no alojamento, colocar o colchão, ajeitar. São coisas assim que às vezes o cara tá conversando, que nem ela que tá iniciando agora, cara, passa um filme na cabeça da gente. Passa um filme. É gostoso, né? Gostoso, o tempo de criança passa tão rápido que tem que ser aproveitado. Se aproveitar, exatamente. Professor, o que você considera hoje sua maior conquista no esporte? A minha maior conquista no esporte é o agradecimento dos pais, sabe? É essa visão que eles têm de respeito para comigo, de acreditar em mim. Então, pai, isso aí é, sabe? Agora, as outras coisas que a gente tem para passar, do meu conhecimento, do meu tempo de serviço, é uma coisa que eu conquistei, eu fui atrás e aquilo que eu já falei, que Deus me deu do dom que eu tenho, né? Que eu agradeço todo dia. E é um propósito que eu tenho, de trabalhar com as crianças, ali na base, que são poucos que gostam de trabalhar e que é um trabalho mais difícil, mais árduo, mas... eu me coloquei a isso e enquanto eu tiver saúde eu vou trabalhar. Então o que mais me deixa assim é essa confiança que os pais depositam na gente. Então isso nos deixa muito mais tranquilos, né? E mais responsabilidade ainda, né? E planos de parar não tem? Enquanto eu tiver saúde, eu já falei, o meu plano para parar, enquanto eu tiver saúde, tiver aguentando, eu vou lá. Se tiver que bater recordes e mais recordes, e ser o mais velho na quadra aí, então eu vou continuar batendo. Mas falando em... Se Deus quiser. Você andou participando de uma equipe que ganhou uns Jogos Abertos da terceira idade, não foi? Sim. Um vôlei, como é que chama? Um vôlei adaptativo? É, vôlei adaptado, mas ele pode segurar a bola na mão. Primeira, né? Duas vezes pode. Pode duas vezes segurar a bola. Sabe? Então, é de 60 para cima. Mas pegou um nível que vou te contar. Cara. Foi muito bom, experiência boa. Começou em Três Itilhas, que um amigo de Água Doce, que a vida inteira foi professor de educação física e mexeu com voleibol, que é um dos dinossauros do vôlei da região. Um é o César, o outro é esse cara chamado Artemio Seconello. Então, joguei contra ele já. Então, esse cara foi convidado para jogar lá, que queriam montar lá em Três Itilhas, o pessoal quis montar lá, umas professoras que estavam lá cuidando, colegas nossas de profissão, inclusive, que estavam lá cuidando da parte esportiva. E aí foi perguntando para ele quem tinha aqui na região algum para dar uma melhorada no time, para ir treinar, foram lá, ficaram campeões e tal. Aí precisava melhorar, porque os outros times estão melhorando agora também. Tal. Aí ele lembrou do professor César e me convidou. Aí eu fui. E aí a gente começou a participar jogando e dar treino. Aí eu dava o treino e jogava. E aí, poxa vida,
o time melhorou um monte e nós não ficamos não ficamos campeões aquele ano que eu fui por 13 Itilhas, porque na decisão eu tive que voltar para Joaçaba e fez um pouco de falta no time, porque além de titular, né, a visão que tinha como pode segurar a bola, então, sabe, a facilidade para jogar era boa. E eu estava bem, né? Assim, ainda com a minha coluna e tal, dava para me virar bem. E aí eu tive que vir embora, não participei do jogo final, cara. Eles perderam na final no tie-break e lá ficaram bravos comigo, chateado, mas eu tinha que ter vindo porque tinha um compromisso com a Jovem aqui e era aqui em Joaçaba, do campeonato ainda, aqui dentro de Joaçaba, com a equipe que ficou campeã. Você vê só, na época, vê que eu também, essa equipe que eu vim para dirigir aqui, tinha jogos aqui, tive que deixar eles lá, né? Essa equipe ficou campeã estadual, ficou campeã de todos os jogos que movimentou durante o ano que participou, sem perder um set para ninguém. Sabe o que é isso? Então isso é muito significativo, é uma coisa que foi campeão estadual assim, atropelando todo mundo, 2-0 em todo mundo, porque era até 3 sets só, né? E foi, então nessa época eu tinha essa equipe aqui, eu não podia deixá-los aqui, né, sozinho, eu tinha que vir, né? E aí eu vim, foi que eu deixei. Aí 13 dias não fez mais, fez em Água Doce. Aí nós fomos campeão lá em Água Doce. Aí foi um campeão estadual. Os outros ficaram loucos, querem ficar campeão e começaram a contratar gente de fora e levar para ficar campeão e ficaram. Mas aí eu não pude mais participar, né? Aí uma pena por causa do problema que eu tenho na coluna. Vão ficar quietos, César. Não dá para correr, fazer muito deslocamento, né? Então tem que... Bom, César, primeiramente quero agradecer você ter aceitado o nosso convite e agradecer em nome de toda a comunidade de Joaçaba pelo trabalho prestado, né? Fui seu aluno, fui seu atleta, pelo que tu faz pela Jovem, pelo que nem eu sempre digo, você trabalha com o tesouro das famílias, que é a joia das famílias, os filhos, né? Então, deixar aqui nossa gratidão pelo teu trabalho prestado e obrigado de coração pela amizade e por tudo que você proporciona pelas famílias e pelas crianças aqui da nossa cidade e da nossa região. Pô, Márcio, eu que tenho que agradecer, né? Agradecer por ter lembrado desse professor antigo aqui, mas que nós estamos aí, trabalhando, continuando, fazer essa alegria, pelo menos das meninas no voleibol aí, e elas têm uma gratidão muito grande também para comigo, sabe? Isso é recíproco e a gente vê. Então é muito legal, sabe? Por isso que me incentiva cada vez a trabalhar mais. E parece que eu tenho cada dia renovado o negócio, o ânimo, sabe? E eu não me canso nunca. Aí teve um dia que um pai chegou para mim, mas César, caramba, você foi meu professor. E você na quadra, eu tô vendo agora você dando aula para meu filho, é o mesmo cara, com a mesma energia, homem, quando é que você vai parar? Aí eu falei assim, mas não é, então eu tenho que agradecer a Deus. Que eu falei, né? Eu tenho esse propósito e eu trabalho assim. Eu sou muito afim, eu sou muito abnegado mesmo, eu amo mesmo. E eu acho que quando você pega para fazer um trabalho, você tem que fazer com paixão e fazer bem feito. Não adianta fazer meia boca. Aí não vai resolver. Esse trabalho, né? Vira um prazer, né? Aí você trabalha e você nem sente, sabe? Então é tudo através de propósito. E é o que a gente passa para as meninas. Elas também têm que ter propósito. Elas têm que saber que tem que ter alguma coisa. Então é uma gratidão muito grande. Agradeço, então, ter lembrado da gente, isso é legal. E como eu moro aqui em Joaçaba, abracei Joaçaba como minha terra natal, porque eu casei aqui, minha esposa daqui, meus filhos nasceram aqui. Então eu sou joaçabense, embora sou paulista, mas eu sou joaçabense de coração. E até pouco tempo agora recebi uma moção de aplauso pelo que eu fiz aqui, pela minha passagem, esses 41 anos que eu estou aqui dentro de Joaçaba, é uma história, é uma vida grande, né? O que eu fiz pela cultura, o que eu fiz pela parte esportiva, não foi só esportivo, foi a cultura, eu fiz bastante também. Então, mas eu fiz isso com gratidão, eu fiz isso com amor, sabe? Porque eu gosto da cidade e aqui estavam meus filhos, né? A gente tem que somar, estamos aqui para isso. Tentando sempre ser pessoa do bem, sabe? Isso é importante. Esse professor César Junqueira,
queridamente chamado como professor Bigode no passado, mas ele abortou o bigode e eu trouxe para mim o bigodinho. Gente, agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta, Kia Moleira Consórcios e Irmãos Cancelli 50 anos. Toda quarta-feira um episódio novo, fica ligado aqui no nosso episódio e até a próxima então. Forte abraço!